Olá galera, tudo bem? Professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Esse vídeo vai para a galerinha aí do 6º ano, turma 600 e 601. Tudo bem, galera? Desejo que todos vocês estejam bem. Bom, nesse vídeo, vocês vão começar a fazer a prova de vocês, né? Essa semana aí é a semana de prova, iniciando a semana de prova. E foi peço pela coordenação um vídeo para ajudá-lo aí, né? Ajudá-lo da melhor forma possível para vocês fazerem a prova. Então, primeiro que o conteúdo da prova é capítulo 4, 5 e 6. 3 capítulos aí para fazer a prova, tá? Fiz uma prova baseada no livro didático de vocês, todo o material didático que vocês têm, tá? Uma prova bem tranquilinha. E além do livro, vocês agora vão ter mais esse vídeo para estar aí ajudando, tá? Caso surja alguma dúvida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um resumão, né? Pegando aí alguns assuntos desses 3 capítulos que eu já citei, da prova. O que eu coloquei na prova dentro desses 3 capítulos, beleza? Então, vamos lá. No capítulo 4, o tema foi a Terra no Universo. Então, sobre esse capítulo, nós estudamos, né? O sistema solar, o surgimento e as características do planeta, as fases da Lua, os movimentos mais importantes da Terra, né? A gente está falando aí do movimento de translação e movimento de rotação. Então, esse assunto que eu vou falar com vocês são os assuntos que eu coloquei na prova, tá? Eu não peguei todo o capítulo 4, 5 e 6 e coloquei por inteiro na prova, não. Eu selecionei algumas coisas para colocar para vocês fazerem essa prova, tá? E é sobre essas coisinhas que eu coloquei na prova que a gente vai falar aqui. Então, começando pelos principais movimentos da Terra, a gente vai falar aqui do movimento de translação e movimento de rotação, beleza? O movimento de rotação é o movimento, galerinha, que é feito em torno do eixo terrestre, tá? Ele leva aí aproximadamente 24 horas para se completar e é responsável pelo fenômeno, tá, dos dias e da noite. Então, esse é o movimento de rotação. Não podemos confundir, tá? Movimento de rotação com movimento de translação. O de rotação, ele gira, né? Ele se movimenta em torno do eixo terrestre, duração de 24 horas e é responsável pelo fenômeno dos dias e das noites, ok? O de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol e é responsável pelo fenômeno que todos nós conhecemos, que são as 4 estações do ano, tá? A gente está falando aí de primavera, outono, inverno, verão, beleza? Então, o de rotação, responsável pelos dias e pelas noites, e o de translação pelas estações do ano, tranquilo? Beleza. Isso foi o que eu coloquei para vocês sobre o capítulo 4, tá? Professora, é só isso? Beleza, tem mais uns detalhezinhos. Que para fazer a prova, lógico que eu não vou dar aqui resposta exatamente das questões que eu coloquei na prova de vocês, tá? Eu só estou direcionando aí a base do conteúdo que eu selecionei para esta prova. Então, vocês têm que ir lá nesse assunto, pesquisar bonitinho para poder responder, ok? No capítulo 5... tem como título Cartografia, Representação da Terra, né? O capítulo tratou do quê? Da representação, das diversas formas de representar a Terra. A gente está falando aí do próprio globo terrestre, né? Que lá no livro de vocês tem a imagem de como era, como essas modificações foram ocorrendo durante, né? Ao longo do tempo e como é esse globo terrestre atual. Tá falando também do planisfério, tá? E dentro dessa representação cartográfica, falamos também dos meios de orientação, tá? E localização. No material de vocês, está citando somente os pontos cardeais, tá? E os pontos colaterais. Não entrou nem subcolaterais, tá? Isso vocês vão ver mais à frente.
Mas para esta parte agora, vocês vão precisar ir lá no conteúdo onde está falando dos pontos cardeais, a gente está falando dos pontos norte e sul, leste e oeste, tá? E dos subcolaterais. Também dentro do capítulo 5, não podemos deixar de falar dos paralelos e meridianos, né? O que são paralelos? Paralelos são linhas imaginárias que em torno do globo terrestre no sentido horizontal, completando aí uma circunferência, né? Quando você olha a imagem do paralelo, primeiro que o paralelo ele tem como paralelo principal o equador, tá? Ele gira em torno desse eixo terrestre, tá? É diferente dos meridianos que a gente já vai falar, tá? Então, ó, são linhas imaginárias, tá? Que em torno do globo terrestre, no sentido horizontal, tá? Horizontal, completando uma circunferência. O paralelo principal é o equador, que também é uma linha imaginária. Ele tem um papel fundamental aí, tá? Que ele divide a Terra em duas partes iguais, no hemisfério norte e no hemisfério sul. Lá no livro de vocês tem a imagem lá para vocês acompanharem, tá? Toda essa situaçãozinha que eu tô falando com vocês. Isso eu tô falando de paralelo. Agora a tia Arli vai falar de meridiano. Já os meridianos são linhas imaginárias, tá? Do mesmo tamanho, e elas ligam do polo norte ao polo sul, tá? Só que o sentido é diferente dos paralelos. Paralelo é horizontal, né? As linhas são no sentido horizontal. No meridiano, as linhas são no sentido vertical, tá? De cima embaixo, de baixo em cima. Também tem a figura lá para vocês, mais uma vez, darem uma olhadinha. Um outro assunto também que faz parte do capítulo 5 são os mapas, né? Os elementos de um mapa. Quando eu falei desse assunto com vocês, eu falei e vou repetir aqui. Para você fazer a leitura de um mapa, você tem que primeiro analisar todos os seus elementos, tá? Porque através dos seus elementos, você vai saber que tipo de mapa que tipo de informação você vai obter ali, do que se trata determinados mapas, tá? E tem também os tipos de mapas, né? Mapa político, mapa físico, histórico, econômico, são vários. Mas aqui para o conteúdo da prova, tá? Eu estou falando exatamente dos elementos que compõem esse mapa. Quais são esses elementos que compõem o mapa? Primeira coisa que a gente deve observar, o título, né? Através do título você já sabe do que o mapa, do que se trata, todo o contexto ali do determinado mapa. O próximo ponto são a orientação, tá? São as orientações que esse mapa vai dando, né? De acordo com o tipo de mapa que você vai estar utilizando. Depois a localização, depois a legenda, a fonte, escala e as coordenadas, tá? Então, são esses nomezinhos que eu acabei de falar, título, orientação, localização, legenda, fonte, escala e coordenada, isso forma, tá? Os elementos de um mapa, ok? Então, sobre o capítulo 5, eu falei de paralelos, meridianos, tá? E as formas aí de representação e os elementos do mapa. Já no capítulo 6, que tem como título Por Dentro da Terra, tá? A gente estudou aí, ó, falando no conteúdo sobre a Pangeia, sua fragmentação, as placas tectônicas, os abalos sísmicos, atividades vulcânicas, ok? Tudo isso compõe o capítulo 6, tanto que o nome diz Por Dentro da Terra, né? O que acontece, quais são as funções, o que acontece, quais são os elementos que acontecem dentro da Terra. Para a prova, eu escolhi um assunto, tá? Que vocês não é tão difícil, tá? É bem tranquilinho.
Lógico que eu não ia pegar todo o conteúdo aí do capítulo 6 e colocar na prova de vocês. Eu selecionei, tá, um assunto do capítulo 6 para esta prova. E quais foram esses assuntos? A gente vai falar dos movimentos das placas tectônicas, tá bom? Lembrando que o conteúdo de placas tectônicas, ele é bem extenso. Lá na apostila de vocês, ele traz um monte de nomezinhos das principais placas tectônicas. Eu não coloquei isso, eu só vou falar na prova dos movimentos. Quais são esses movimentos principais que é super importante dentro do conteúdo aí sobre as placas tectônicas para o 6º ano, vocês saberem, tá bom? Então, falando aí dos movimentos das placas tectônicas, tá? Lembrando que as placas tectônicas, elas se deslocam, né? Continuamente. Essa comprovação desses movimentos foi aprovado, né? Ou melhor, comprovado através de pesquisas, né? Com diferentes técnicas que os pesquisadores, né? Os estudiosos dessa área conseguiram comprovar que essa movimentação que as placas tectônicas fazem, dentre diversos movimentos, tem 3 principais, tá? Quais são eles? O movimento de convergente, tá? Que é o movimento que é quando as placas se chocam entre si. Também na apostila de vocês tem exemplo desses movimentos, tá? Tem figuras mostrando como funciona. Então, voltando aqui. Convergente, quando as placas se chocam entre elas, tá? Elas batem uma de frente para a outra, ok? Esse é o movimento convergente. Divergente, tá? Quando as placas se distanciam, tá? Elas ficam de mal uma com a outra e distanciam, tá? Se afastando uma da outra. Quando elas se distanciam, vocês depois olham lá na apostila que vai ter a imagem para vocês, mas é muito simples de diferenciar um movimento do outro, tá? Quando elas se distanciam, a gente está falando do movimento divergente. E tem um terceiro movimento que é chamado de conservativo, quando as placas tectônicas elas se deslocam lateralmente. Então, elas passam para um lado, para o outro, só que de forma lateral, ok? Simples, né? Espero que esteja ajudando aí. Então, dentro dos movimentos das placas tectônicas, Tia Li escolheu esses 3 movimentos, tá? Na prova, eu coloquei o desenho para cada um desses exemplos que eu coloquei para vocês. O que eu quero? É para escrever somente o nome? Não. Eu não quero só que vocês escrevam só o nome. Vocês vão colocar exatamente como está lá no livro, tá? Os movimentos convergentes acontecem quando as placas tal. Os movimentos divergentes, né, acontece quando as placas... Então, tudo isso, a resposta tem que estar de forma completa. Só chegar lá e colocar um nomezinho, vou descontar pontinho. Então, ó, se liga aí, tá bom? Então, galera, esse vídeo foi para mais uma forma de ajudar vocês aí, tá? A prova tá bem simples. Aproveita aí que vocês estão levando a prova para casa, né? Ó, moleza, né? Mas tudo bem, a gente entende que o momento pede, né, que seja assim, não tem como ser de outra forma, mas faça com atenção, com capricho, tá bom? Faça a caneta preta ou azul, naquela tranquilidade, tá? E esse vídeo é mais para ajudar vocês, tá bom? Faça com atenção e em breve estaremos juntos, se Deus quiser.